Olá pessoal, tudo tranquilo? Então, dando sequência ao capítulo 5, iremos continuar falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Como nós vimos no momento anterior, o contexto europeu no final do século XIX e início do século XX já sinalizava para uma disputa entre as grandes potências europeias, e esta teve início, como nós vimos no momento anterior, a partir do dia 28 de julho de 1914, quando, em virtude do assassinato do arquiduque ou do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, claro, como nós vimos aqui, ele foi assassinado por um extremista sérvio de nome Gavrilo Príncipe. Então, o que é que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro, nesta data, ela vai declarar guerra à Sérvia, a qual conta com o apoio da Rússia, o que faz com que nós tenhamos a deflagração da chamada política de alianças na Europa. No dia 1º de agosto de 1914, a Alemanha declara guerra à Rússia e, posteriormente, à França. Na sequência, no dia 5 de agosto de 1914, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Sendo assim, nós vamos ter uma sequência do conflito, o que, posteriormente, como nós sabemos, vai ganhar proporções mundiais. Então, com as declarações de guerra de outrora, proferidas de uma forma geral, estava montado o cenário para o conflito. De um lado, nós tínhamos a Tríplice Aliança. Então, a Tríplice Aliança ela era formada, no primeiro momento, por Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. É bem interessante que, posteriormente, também, o Império Turco-Otomano ele passa a integrar essa aliança. Do outro lado, nós tínhamos a Entente, que no primeiro momento ela era formada por França, Inglaterra e também pelo Império Russo. Então, acreditava-se inicialmente que o conflito, ou seja, a guerra, ela seria rápida. Por quê? Porque nós tínhamos um desfile muito grande de novas tecnologias e as quais, essas tecnologias, elas tinham um poder de destruição jamais visto. Então, nunca havia tido uma disputa com armas tão mortais ou tão letais como foi durante a Primeira Guerra Mundial. Por isso, ao longo dos 4 anos de conflito, nós teremos a morte de algo em torno de 14 a 15 milhões de pessoas, bem como também as disputas elas vão gerar algo em torno de 20 milhões de pessoas com deficiência, além de tantos outros milhões de órfãos, desempregados e também pessoas desabrigadas, que terão que deixar lá o seu local de origem, as suas residências, pelo fato de nós termos em boa parte da Europa, vamos dizer assim, muitas batalhas. Sem contar também, pessoal, que pela primeira vez nós vamos ter a utilização de submarinos e aviões. Estes, no primeiro momento, a questão dos aviões, eles tinham uma função de fazer o reconhecimento do território, identificando assim a posição dos inimigos. Posteriormente, é que os aviões eles vão se configurar como uma arma. Muito importante, inclusive, Por quê? Pois eles arremessavam bombas, granadas e tiveram também, no decorrer do conflito, a implantação de metralhadoras, o que fez com que tivesse uma importância muito significativa, principalmente na fase final do conflito. Já os submarinos, também pela primeira vez eles foram utilizados como máquinas de guerra. Estes foram responsáveis por torpedear vários navios, acarretando assim na entrada de outros países na disputa. Então, muitos países tiveram seus navios afundados por submarinos alemães. É o caso, por exemplo, podemos dizer do Brasil, o próprio Estados Unidos, que entraram na guerra em virtude desses ataques que eram proferidos pelos submarinos alemães, de uma forma geral. Tranquilo? Então, os bombardeios eles vinham de todos os lados e muitas vezes é bem interessante que eles não definiam os alvos, o que fez com que boa parte da infraestrutura europeia ela fosse destruída.
né? Escolas, hospitais, represas, enfim, tudo que poderia ser usado como recurso, né, foi danificado. Sem contar também as mortes de civis. Mulheres, crianças, idosas, via de regra, né, eram atingidos lá pelos bombardeios. Então, durante as disputas, os países eles vão adotar diferentes estratégias, tá certo? Então, no primeiro momento, teremos a chamada guerra de movimento, onde as tropas elas se deslocavam pelas áreas de conflito com o intuito de conquistar novos territórios. No entanto, devido ao equilíbrio nas disputas, elas vão se mostrar ineficazes, o que vai acarretar uma mudança de estratégia por parte dos países envolvidos, que passaram a utilizar a chamada guerra de trincheiras. Então, as trincheiras, né, como a gente tem aí nas imagens, elas ilustram muito bem o que foi a guerra nessa fase. Eram várias valas profundas e estreitas e serviam de abrigo aos combatentes, que defendiam com afinco, podemos dizer assim, né, as suas posições. Então, as trincheiras elas eram ambientes totalmente insalubres, pois os soldados passavam meses nesse espaço, onde faziam suas refeições, faziam também suas necessidades fisiológicas, dividiam muitas vezes esse espaço com ratos e insetos. Eles eram obrigados muitas vezes a enfrentar a lama, conviviam também com doenças provocadas pelas condições precárias de higiene, assim como também tinham que lidar com a chuva, que obviamente provocava inundações, tornando assim a permanência nas trincheiras ainda mais difícil. Então, sendo assim, além dos embates entre as tropas, né, as condições nas trincheiras, elas foram responsáveis por ceifar a vida de milhares de combatentes. Então, com o desenrolar do conflito, outros países foram sendo obrigados também a entrarem na disputa. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles entram na disputa, né? O que vai fazer com que eles ponham fim à sua política de neutralidade, né? Então, os Estados Unidos, como eu falei outrora, assim como o Brasil, quando ele teve alguns países afundados por submarinos alemães. Então, essa foi vamos dizer assim, o que causou, o que provocou a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, durante boa parte do conflito, os Estados Unidos eles se disseram neutros, ou seja, eles mantiveram uma posição de neutralidade na disputa. Porém, os Estados Unidos ele era um dos principais fornecedores da Entente, vendendo desde alimentos até mesmo armas e outros produtos industrializados. Então, durante a guerra, os Estados Unidos ele vai aumentar significativamente a sua produção, isso em praticamente todos os setores, né? Desde a agricultura até mesmo na indústria. A gente pode dizer que os Estados Unidos foi um dos países que mais lucrou, né? Pelo menos no primeiro momento, com essas disputas ou com essa guerra que ocorreu lá na Europa, basicamente. Então, antes de entrar no conflito, os Estados Unidos, obviamente, como eu falei para vocês, eles vão se beneficiar muito economicamente, pois eles assumirão o papel de principal fornecedor, entre aspas, da guerra, né? Principalmente, como eu falei agora há pouco, para os países da Entente. Há quem diga, inclusive, que os Estados Unidos eles só entraram na guerra graças à possibilidade de derrota da Entente, a qual já havia sido financiada significativamente pelos estadunidenses. Portanto, para não perder os investimentos outrora realizados, os Estados Unidos resolvem entrar na disputa, isso já por volta de 1917. Como resposta, né, como eu falei, aos bombardeios sofridos por alguns de seus navios. Então, as tropas mobilizadas, elas somaram algo em torno de 4 milhões de soldados, os quais, obviamente, desequilibraram as disputas a favor da Entente, que mesmo com a saída da Rússia da disputa, a Rússia ela sai
um pouco antes do final da guerra da disputa, isso graças à assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, o que vai fazer com que a Rússia deixe o conflito. Por que é que a Rússia sai? Nesse momento, né, a gente vai estar vivendo lá na Rússia a chamada Revolução Russa. Então, quando os bolcheviques eles chegam ao poder, eles vão retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia tinha um exército muito numeroso, isso é bem verdade, porém era um exército muito mal preparado, muito desqualificado, que se utilizava muitas vezes de equipamentos ultrapassados. Então a gente vai ter um número de mortes muito significativo dos militares russos. Sendo assim, os revolucionários russos, eles prometem, né, ainda quando estão no processo de chegar ao poder lá na Rússia, eles prometem retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que de fato fazem com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, tá certo? Então, a vitória da Entente na guerra, ela vai estar muito ligada, né, podemos dizer assim, ao poderio bélico estadunidense, que, como eu falei para vocês, durante o conflito ele vai fazer toda a diferença, né, em favor da Entente. Outro ponto também muito interessante que merece destaque é em relação à posição italiana na disputa, pois, como visto outrora, né, a Itália ela mantinha uma aliança com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, as quais integravam a chamada Tríplice Aliança. No entanto, ainda em 1915, em troca de compensações territoriais, a Itália muda de lado, passando assim a fazer parte da Tríplice Entente. Olha que interessante, né? A Itália tinha mais ou menos antes da guerra os mesmos interesses da Alemanha, porém, com o desenrolar do conflito, o que é que vai acontecer? A gente vai ter a mudança de lado da Itália, isso ainda em 1915, ou seja, praticamente ainda no, vamos dizer assim, no período quase que inicial da guerra, a Itália ela muda de lado. Já na América do Sul, né, nós vamos ter a entrada do Brasil na guerra, né? Então, o Brasil participa da Primeira Guerra Mundial, coube ao Brasil, né, o fornecimento de insumos aos países da Entente, principalmente. Esses insumos eles iam desde medicamentos, passando também por alimentos, né? Então o Brasil foi um fornecedor também dos países da Entente, e obviamente nós estávamos desse lado, né, do lado da Entente, que vai ser o lado vitorioso da guerra, né? Então o Brasil vai fornecer insumos aos países da Entente, bem como também o Brasil ele vai enviar algumas equipes médicas, né, alguns profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, para ajudarem nos hospitais de campanha, principalmente na Europa, alguns aviadores, além também, né, que coube ao Brasil, também o patrulhamento do Atlântico Sul. Basicamente aqui a costa da América do Sul ela passou a ser patrulhada pelos brasileiros. Então, apesar de uma participação até certo ponto discreta, né, a gente pode dizer que mesmo assim o Brasil ele se sai vitorioso dessa Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o Brasil faz parte da Entente e é a Entente que vencerá essas disputas. Já na Europa, né, onde de fato transcorriam os embates entre as tropas, a situação ela era muito complicada, tanto para os militares como para civis. Em muitos países, a população ela foi submetida, podemos dizer assim, a racionamento, e isso dos mais diferentes gêneros, inclusive alimentícios, né? Na Alemanha, por exemplo, a população ela travava, vamos dizer assim, uma disputa quase que diária para matar a fome. Então, só para vocês terem uma ideia, em algumas cidades alemãs, né, produtos como leite, manteiga e carne, por exemplo, eles só eram encontrados no mercado negro. Ou seja, né, simplesmente esses produtos eles não existiam nas prateleiras dos mercados.
né? Muito pelo contrário, né? Para você conseguir algum desses produtos, você pagava uma soma absurda de dinheiro, e isso muitas vezes, ou quando se conseguia, na maioria das vezes, no mercado negro, tá bom? Então, quando existiam alimentos à venda, só para vocês terem uma ideia, esses alimentos eles eram racionados. Como assim, professor? Então, cada pessoa ela só podia comprar. Observe, né, como é interessante. Cada cidadão alemão ele tinha direito a comprar um ovo, algo em torno de 2,5 kg de batata, 20 gramas de manteiga e 190 gramas de carne por semana, né? Ou seja, né, a gente pode dizer que a fome de algumas pessoas era tão grande, só para vocês terem uma ideia, que um dos crimes mais comuns no país, no caso lá na Alemanha, né, olha que interessante, era o furto de cachorro. Muitas vezes, para não morrerem de fome, as pessoas se alimentavam desses animais. Então era comum, você tinha lá, por exemplo, um cachorro no seu quintal, você amarrava o cachorro lá no seu quintal, no outro dia, né, quando você procurava, ele já não estava mais lá. Por quê? Porque havia sido roubado, vamos dizer assim, por pessoas com o intuito de matar a fome. Então, portanto, pessoal, para a gente finalizar esse momento, além dos embates no fronte, outro fantasma que assustava as populações na Europa era a fome, com certeza, né? A qual enfraqueceu e fez com que um número considerável de pessoas adoecessem e, consequentemente, viessem a perder as suas vidas, graças muitas vezes a doenças como tuberculose, gripe, entre outros. Tranquilo? Então, além das mortes que ocorreram no campo de batalha, a gente vai ter também muita gente morrendo de doenças perfeitamente tratáveis e curáveis, as quais, né, eram agravadas graças à má alimentação pela qual as pessoas passavam. Tranquilo? Então, esse foi o nosso momento de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.